Boa noite, Gel. Boa noite a todos. Estamos aguardando aqui o professor Maurício. Boa noite, Gel. Boa noite, João. Bom ter vocês aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Ok, Jamilton, que bom ter você aqui, Jaimilton. Faz uma cena aí se está me ouvindo bem, por gentileza. Faz um legal. Lucindo, boa noite. Obrigado, Cida. Ok, Gel. Esperando o professor Maurício entrar aqui. Bom ter vocês aqui nessa live. Boa noite, professor Ítalo. Boa noite, Érica. Vamos conversar um pouco hoje sobre implante imediato. E nós vamos ter essa conversa com o professor Maurício. E vai ser uma conversa bem proveitosa para todos nós, tá? Aguardando aqui só o meu querido professor Maurício entrar. E Sandrinho, boa noite, bem-vindo. Hanna, Del, boa noite, meu querido. Boa noite, Dea. Doutor Maurício. Opa. Dieguito, faça imagem, muito obrigado pela presença. Yane. Sandrinho, muito obrigado, meu querido. Prazer tê-lo aqui. Estou só aguardando o doutor Maurício entrar para nós começarmos. Doutora Márcia, doutora Angélica, muito prazer ter aqui, nossa presidente, Dieguinho. Pronto. Boa noite, Gel. Doutor Maurício já está entrando aqui, gente. E vamos começar. Opa, olha aqui o nosso querido professor Maurício. Opa, todo mundo escutando aqui, professor Maurício? Beleza. Tá todo mundo escutando bem, né? Ótimo, gente. Olha só. Estamos aqui muito felizes, eu e o professor Maurício, talvez eu mais feliz ainda do que o professor Maurício, porque eu estou com ele. Toda vez que eu estou com ele, eu fico muito feliz. Eu e o professor Maurício coordenamos a especialização, uma turma de especialização de implante da ABO, e na verdade estamos finalizando uma turma agora, e é um trabalho muito interessante, porque eu tenho uma formação protética, eu sou protesista, e o professor Maurício tem uma formação de mestrado, mestrando em implantodontia, e a gente faz uma parceria bem interessante, porque a gente se completa muito na prótese e na cirurgia nessa especialização, tá? Então, a gente combinou e achou interessante abordar esse assunto do implante imediato, que é um assunto, na verdade, tão em voga e que, de alguma forma, ainda gera dúvidas e, de certa forma, também polêmicas. E aí a gente combinou em fazer essa live e discutir com vocês hoje sobre implante imediato. Professor Maurício, seja bem-vindo, fique à vontade e faça os seus comentários. Muito obrigado aí pelas palavras. Vamos lá. Dizer que é um prazer, né? Primeira vez aqui fazendo uma live aqui pela ABO, que de certa forma é minha casa e sua casa também, com certeza. Somos filhos da ABO, de formação Sim. E de coração também. Então, dizer que é um prazer grande estar falando aqui com todos vocês. A gente espera hoje trazer algumas informações para quem não é da área e para quem é da área também, de repente, alguma novidade para vocês. E é mais um bate-papo, né? A gente trazer um bate-papo, trazendo algumas informações com relação à questão dos implantes imediatos. Viu? Então, Feitosa, você leva a condução, você pode conduzir e estou à disposição. Opa. Beleza, meu querido, show de bola. Só corroborando aí o que o meu amigo falou, nós somos cria da casa. Então, nós somos filhos da ABO. Eu fiz a minha especialização de prótese na ABO. O professor Maurício também fez a especialização de implante dele na ABO. Fizemos e estamos fazendo nossos mestrados fora, mas voltamos sempre à casa, né? Então, bom filho sempre retorna à casa. Sobre a batuta e a tutela da nossa presidente, doutora Angélica Beres, que nos dá muito apoio, e isso é muito importante. Então, nós estamos aí nos preparando para, após o término de todo esse isolamento e toda essa pandemia, iniciarmos uma nova turma. Estamos em fase de finalização dessa turma. Professor, só me lembre a memória, nós estamos na 11ª turma, não é isso? 11ª, a próxima é 13ª, porque a 12ª é a turma de Pedro, e a nossa agora é a 13ª turma.
Perfeito. Então, nós já estamos na 13ª turma e é um curso que já vem há 20 anos dentro da ABO. Eu friso sempre que é interessante lembrar que foi um dos primeiros cursos de especialização em implante do Norte e Nordeste. Ok. Então, diante das reabilitações em implantes suportadas hoje em dia, não tem mais por que fazer aquelas próteses fixas convencionais que costumávamos fazer antigamente. Claro que algumas indicações ainda existem, mas hoje a gente trabalha com implante para reabilitar pacientes edêntulos, e esses implantes, de certa forma, é um tratamento que tem uma verve conservadora, porque ele não mexe nos dentes vizinhos. Agora, existem situações onde nós temos a indicação de um dente para extração, e no protocolo tradicional da implantodontia, necessitava de um tempo de cicatrização para que nós fizéssemos depois a instalação do implante. E isso vem mudando com um pouco no estado da arte. Então, professor Maurício, me conte aí o que é que está acontecendo, não tão de novo, mas uma abordagem que é bem mais interessante quando a gente faz a extração de um dente hoje em dia. Bom, eu acho que primeiro é importante a gente conceituar o implante imediato, né, que é o nosso assunto de hoje. Então, quando a gente fala em implante imediato, a gente pensa sempre que vai colocar um implante e a pessoa já vai sair com dente. Não necessariamente, tá? Então, o implante imediato é uma condição que você vai fazer a remoção do dente e vai colocar o implante imediatamente, tá? Você pode colocar o dente no mesmo momento, ou você pode colocar um cicatrizador personalizado, ou você pode até submergir o seu implante. Então, acho que esse é o primeiro ponto para a gente poder estabelecer nossos critérios de conversa, né? O implante imediato ele pode ser feito tanto em região anterior quanto em região posterior, tá? E pode ser feito imediato com a colocação do dente ou não, perfeito? Então, acho que isso é importante. Viu? Perfeito, isso é muito bom. É Peraí, pode falar, professor. Continue, pode levar. Agora, professor, para a gente fazer esse tipo de abordagem, que eu acho interessante, eu sou, na verdade, por isso que esse assunto é interessante, uma discussão com uma pessoa como você, que não é só implantodontista, é periodontista, e a gente sabe que existe polêmica nesse sentido. Então, a literatura, ela fica meio que dividida com relação à viabilidade ou não desse implante imediato. Para que a gente faça esse implante imediato, então, existem alguns fatores, eu diria que princípios que a gente deve seguir. Como é que você abordaria essa questão desses princípios que a gente tem que observar? Então, existem que a gente chama de a tríade sagrada, né? Um conceito bastante estabelecido pelo pessoal do grupo do implante pério, são baseados em 3 princípios. Um princípio é do posicionamento tridimensional do implante. Então, são 3 pontos específicos. Posição tridimensional do nosso implante, manejo correto dos tecidos, e aí eu falo de tecidos moles, dos tecidos ósseos, e por terceiro e último ponto, quando a gente fala do implante imediato em região anterior, a provisionalização, perfeito? Então, a correta confecção do provisório também como um ponto importantíssimo para se obter sucesso no implante imediato. Então, esses são os 3 pilares. Mas, além dos 3 pilares, existe uma série de outras variáveis que precisam ser vistas e precisam ser consideradas, tá? E a gente pode enumerá-las todas. Nós poderíamos fazer, então, professor, de certa forma, uma diferenciação, já que a gente vê que é muito mais corriqueiro hoje, a gente vê que é uma situação até mais rotineira, o implante imediato na bateria anterior. Mas surge uma dúvida, na região posterior, a gente consegue fazer esse implante imediato também? Ele é indicado? Então, cada vez mais, com o desenvolvimento do conhecimento, né, com o aprimoramento das técnicas, tem se indicado cada vez mais os implantes imediatos em áreas posteriores. Hoje em dia tem sido falado bastante sobre esse assunto, tá? Não é uma coisa nova, já se faz isso há muito tempo, tá? Mas talvez pela questão de tanta repercussão com relação aos implantes anteriores, passaram a observar melhor essa questão dos implantes também imediatos em áreas posteriores, tá? Então eu posso dizer que hoje é quase que uma rotina nossa também, sempre que possível, trabalhar também com implantes imediatos em áreas posteriores, tá? Em áreas de molares, em áreas de premolares, tá? Então eu acho que esse é um caminho que a gente segue, e existe um porquê de se fazer isso. Porque você consegue, a partir do momento que você remove um dente, você quer preservar a anatomia daquele alvéolo. E uma vez que você deixa aquele alvéolo cicatrizar de uma forma espontânea, vai ser muito difícil que você consiga reproduzir novamente aquela anatomia da forma que ela existia previamente. Então, é uma grande vantagem quando a gente fala de implante imediato,
tanto em áreas anteriores quanto em áreas posteriores, e manter a anatomia do dente especificamente. Entendeu? Então, por isso que hoje em dia a gente indica bastante implante imediato, em áreas posteriores e anteriores. Então, na verdade, uma questão que era tratada até com um certo cuidado e um certo milímetro, que era a questão de você poder colocar um implante logo após a isodontia do dente, a extração do dente, hoje a gente tem até como um fator indicativo, na verdade. É até interessante que você coloque esse implante mesmo para que você consiga manter todo esse arcabouço e essa arquitetura gengival do dente em questão. Então, fica mais indicado até. É até interessante que você faça realmente esse implante imediato quando haja condições para isso. Mas você citou variáveis. Quais seriam essas variáveis, Maurício, no caso em questão, para a gente colocar esse implante imediato? Bom, eu vou tentar projetar aqui para vocês, para que a gente consiga seguir um roteirinho. Eu vou tentar enumerar, ver se fica legal. Se ficar bacana, eu continuo. Se não, dá a leitura, consegue enxergar, eu fico muito pequeno, né? Consegue aumentar um pouquinho? Eu já gostei. Tá? Eu acho que não. Não, mas dá para ver. Então, estou um pouco torto aqui, mas vamos lá. Então, primeira coisa que a gente tem que observar, se o alvéolo se o dente tem infecção ou não. A gente sabe que os dentes, na maioria das vezes, são perdidos por conta de fratura, tá? Por conta de problemas endodônticos, por conta de problema periodontal ou por conta de traumas, né? Muitas dessas vezes nós temos um processo de infecção nesse alvéolo, tá? Então, a gente precisa saber se existe processo infeccioso ativo, e isso também é um parâmetro importante que precisa ser visto, porque isso induz as nossas condutas, de certa forma, como a gente vai conduzir o tratamento a partir de um processo infeccioso ou não, da presença de um processo infeccioso ou não. E aí existe uma discussão com relação à literatura que depois, a gente, se der tempo, a gente pode chegar a esse ponto, perfeito? Um segundo ponto que a gente precisa discutir, que precisa ser discutido, é com relação ao fenótipo gengival, né? Então, a qualidade desse tecido mole. Então, é importantíssimo para a longevidade do nosso trabalho, para a estabilidade e para uma estética adequada, que a gente tenha o tecido mole com a qualidade, com o fenótipo adequado. E se não tiver o fenótipo adequado, o que é que a gente faz? Aí entra a parte de manejo, conhecimento da periodontia de base, odontologia de base, para que a gente consiga manejar esses retalhos e consiga obter o resultado que a gente deseja. Perfeito? Um outro ponto importante com relação à parte de tecido mole é com relação, principalmente em região anterior, a diferença de contorno do zênite. Então, quando o zênite está mais aumentado com relação ao dente contralateral, é muito importante que a gente opte por não fazer, ou a gente saiba como tratar essas questões específicas. Perfeito? Então, se a gente pensar realmente no alvéolo e prosseguir, o outro ponto importante, e outra variável importante, é se a tábua óssea vestibular está presente ou não. Então, estando a tábua óssea vestibular presente, existe uma conduta. Caso ela não esteja presente, a gente precisa abordar de uma outra forma. Perfeito? Um outro ponto bastante discutido, o gap, presença do gap. O que é que a gente faz com o gap? Preenche, não preenche, com o que a gente preenche? Então, tudo isso é um ponto a ser discutido. Certo? Então, você tocando nesses assuntos, só interrompendo um pouquinho, você tocando sobre esses assuntos, cabe, de certa forma, uma consideração básica. Quando eu trabalho com implante imediato anterior, eu estou trabalhando no alvéolo de uma raiz de um dente uniradicular. Então, eu tenho uma situação que ela é mais favorável. Eu vou colocar um implante nesse alvéolo que ele é único, na verdade. Quando eu falo de implante imediato na região posterior, aí eu tenho uma situação que ela precisa ser mais bem adaptada, na verdade, né? Porque eu vou ter, pelo menos, um alvéolo com 2 raízes, no mínimo, falando de dente inferior. Exato. Então, isso também é muito importante, essa observação. Claro. Então, deixa eu só prosseguir e finalizar, e aí a gente eu falo para você com relação aos dentes posteriores, tá? Então, o outro ponto que eu estava falando com relação ao gap, e por último, com relação ao próprio implante que você vai instalar nesse tecido ósseo. Então, você tem o osso que precisa ser, onde vai receber o implante, precisa estar adequado. Então, esse talvez seja o único ponto que é inegociável, é a presença do osso possível para instalar o implante, para que você consiga colocar o implante na posição adequada. Perfeito? Com relação à questão dos molares, deixa eu voltar aqui para mim. Com relação à questão dos molares, é exatamente o que você falou. Quando a gente trabalha em implantes em dentes posteriores, a gente vai trabalhar instalando esse implante na região do septo, tá? E aí existe uma técnica para a gente trabalhar com esse implante na região do septo, tá? Na região superior e na região inferior, a gente pode trabalhar
fazendo a remoção antes da raiz e depois colocando implante, ou a gente pode, hoje em dia existe uma técnica que a gente pode colocar o implante já, ainda com as raízes em posição, para depois remover as raízes. Então, isso são técnicas que a gente pode até falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas é uma condição que a gente coloca esse implante no septo, que exista osso para colocar. E quando não há o septo, aí existem alguns trabalhos que têm indicado hoje a colocação de implantes de diâmetros ultralargos, tá? Então, é uma condição também que pode ser utilizada com colocação de implantes extremamente largos, onde você vai fazer a estabilização desse implante por conta das paredes do alvéolo, e não no septo, entendeu? Então, essa é uma outra condição. Então, professor, na verdade, eu vou voltar aqui um pouquinho no assunto que você falou aí, que você tocou, que é bem interessante quando você fala do gap, porque, na verdade, o gap é aquele espaço que fica, na verdade, entre o implante e o alvéolo, e isso vai acontecer sempre, não tem jeito, porque o diâmetro do implante, ele é sempre um pouco menor do que o diâmetro do alvéolo, pelo menos na sua parte cervical, principalmente na sua parte cervical. Então, nós vamos ter sempre, na verdade, um espaço, que a gente denomina de gap, entre o implante e esse alvéolo, né? Como é que a gente deve abordar esse gap aí que você falou um pouco mais na sua fala anterior, mas eu achei interessante esse assunto aí, é um assunto que a gente sempre vê, na verdade, né? A gente sempre depara com essa situação. Bom, a questão do gap, se você lembrar de tempos atrás, vamos falar de dentes anteriores, a gente tentava vamos falar de 15 anos atrás, talvez, a gente indicava colocar implantes extremamente largos para você fechar totalmente o alvéolo. Hoje em dia isso é totalmente contraindicado. Então, hoje em dia, o diâmetro e a escolha do nosso implante diz respeito também ao diâmetro desse alvéolo. Tá? Então, a nossa seleção do nosso implante, o diâmetro do nosso implante, tem a ver também com o tamanho do alvéolo. Nosso gap hoje ele deve ter pelo menos entre 2 a 3 milímetros. Tem vários trabalhos que falam sobre isso. Então, 2 a 3 milímetros de espaço é o tamanho ideal que a gente tem que ter do gap para você conseguir fazer um bom preenchimento e fazer a ocupação com seu biomaterial ou com seu osso autógeno que você escolha, entendeu? Então, existe também essa indicação de você poder trabalhar também com osso autógeno, tá? Uma ressalva para quando a gente não tem a parede óssea vestibular. Então, a depender da anatomia do defeito, a gente tem que trabalhar de forma a reconstruir essa parede vestibular. E aí existem as técnicas, por exemplo, a técnica do RDI, que é uma técnica que você usa o osso autógeno com o osso da tuberosidade, é uma forma de você tratar. Outra forma é você utilizando em defeitos muito extensos, utilizando a membrana como realmente uma forma de barreira para que você faça essa proteção desse osso particulado que você vai colocar nesse preenchimento do gap. Perfeito? Então, de qualquer forma, a gente consegue perceber pelo seu discurso que não existe muita assim, desculpa para não fazer o implante imediato, na verdade. Né? Resumindo a questão, ele pode ser feito em situações até um tanto quanto adversas, né? Desde que não haja essa infecção e que haja osso, como você falou, que é inegociável o osso. Né? Mas algumas alterações e alguns problemas que podem acontecer, eles são facilmente contornáveis, na verdade. Né? E aí eu te faço outra pergunta, Maurício. Com relação ao formato desse implante, eu estou falando aqui não especificamente de posterior, mas um pouco mais de anterior. Nós temos implantes cilíndricos, implantes cônicos. Qual é que se adaptaria melhor para que a gente faça essa técnica do implante imediato? Bom, o CAN tem até um trabalho sobre isso, falando sobre o tipo do implante a ser instalado. Né? Então, geralmente, os implantes de escolha para os implantes imediatos são os implantes geralmente de rosca mais agressiva, geralmente os implantes cônicos. Por que os implantes cônicos? Porque são os implantes que têm uma característica de um melhor travamento, por fazer uma força compressiva lateral. Então, os implantes cônicos, eles têm essa característica e, por isso, eles são mais indicados na instalação dos implantes imediatos, tanto em região anterior quanto em região posterior. Tá? Mas, deixa eu fazer somente uma colocação aqui. Você falou que seria extremamente fácil ir fazer o implante imediato, mas não é bem assim. Existe uma série de poréns que precisam ser considerados, porque existem todas essas variáveis que a gente falou, que são variáveis intrínsecas, né, que são variáveis do paciente. Né? Mas existem as variáveis que são do profissional. Então, é importante que a gente pontue isso de forma objetiva, porque existe uma curva de aprendizado para você fazer implante imediato.
entendeu? Você precisa saber manejar corretamente, você precisa saber até que ponto você, como profissional, tem a capacidade de resolver os problemas, e seu conhecimento também. Então, a gente falar que implante imediato é fácil e que está indicado em todos os casos, não é tão bem assim. Existem muitos poréns e muitas considerações a serem feitas com relação a esse ponto. Tá? Bom, eu, como protesista, vou lá e peço meu implante imediato, aí você vai ter que se virar e fazer esse implante imediato. É muito fácil. Bota esse implante aí. Mas, de qualquer forma, Maurício, eu acho que é bem interessante essa questão do implante imediato, porque a gente está ganhando tempo. E em uma sociedade hoje de um consumo, de certa forma, um tanto quanto célere, até na nossa profissão hoje, os pacientes chegam, sim, solicitando uma certa celeridade nos trabalhos deles, a gente entende isso, o paciente quer estar com o dente na boca, não é fácil você ser um edêntolo, seja ele parcial, unitário, enfim. Professor Maurício, está tudo bem aí? Só um minutinho, gente, nós estamos restabelecendo a conexão aqui com o professor Maurício. Professor Maurício, enquanto ele volta, deixa eu fazer aqui só mais uma consideração interessante, que é com relação... Pronto, travou um pouquinho, tranquilo. Professor, eu ia começar aqui uma consideração, mas vou esperar pelo senhor aí. Vamos ver se ele volta aqui um pouquinho. Professor Maurício. Gente, ele falou da forma do implante, isso é muito importante, né? Então, os implantes cônicos de preferência e de rosca mais agressiva estão indicados. Eu estou vendo aqui, travou do professor Maurício. Tudo bem? Veja se melhorou. Pronto, beleza. Eu estava falando aqui para eles, Maurício, com relação à questão que a gente já colocou aqui, da forma desse implante, então, de preferência, esses implantes cônicos de rosca mais agressiva, isso é importante. E com relação à superfície desse implante, como é que a gente priorizaria? Bom, eu acho que hoje em dia já é meio que consenso, né? Todos os implantes de superfície ativa, né? Duplo tratamento ácido, então esses implantes são, a maioria dos implantes hoje tem tratamento de superfície, né? Se você puder um implante tipo SLA, por exemplo, da Straumann, seria perfeito. Eu acho que é os implantes mais hidrofílicos, eu acho que essa é a característica que a gente tem buscado mais para otimizar a ossa integração e trazer uma ossa integração mais acelerada, mais rápida, tá? Eu acho que isso é meio que já um padrão nosso da clínica, entendeu? Perfeito. Professor, então nesse caso aí, deixa eu ver se eu entendo bem, nós vamos fazer, de certa forma, mesmo havendo já um alvéolo fresco, que ele está ali com a raiz recém-retirada, mas eu preciso fazer ainda uma fresagem, né? A gente precisa trabalhar em cima de uma fresagem óssea para você acomodar esse implante nesse alvéolo fresco. Eu me lembrei agora, eu acho que seria interessante a gente tratar um pouco sobre isso, porque a fresagem óssea ela está sofrendo uma certa mudança atualmente. Então, hoje nós já temos uma forma de fresagem que é um pouco diferente do que vinha sendo preconizado normalmente, que é a osteodensificação, tá? Então, o que você me fala sobre isso aí com relação ao implante imediato? Bom, a osteodensificação é uma coisa relativamente nova, recente, né? Mas com um princípio biológico interessante, né? Em vez de você fazer uma fresagem, um corte desse tecido ósseo, você vai fazer uma compactação desse tecido ósseo lateralmente. Com isso, a gente espera diminuir essa fase inicial, que é a fase de necrose. Logo você tem uma fase de corte, você tem uma fase inflamatória, uma fase de necrose desse tecido ósseo. Com a ossificação, você compacta lateralmente esse osso, você consegue então um osso de melhor densidade para que você consiga colocar o seu implante com melhor travamento e com maior estabilidade. Então, a ossificação tem sido uma boa ferramenta, muito importante talvez nos dentes posteriores, na parte dos molares superiores e posteriores, tem sido usado bastante, inclusive fazendo, em algumas situações, quando você tem limitação anatômica, por exemplo, com relação ao seio maxilar, então você pode fazer a ossidensificação e já elevar a membrana com a própria broca da ossidensificação, e aí você já consegue também já colocar o implante no mesmo momento, um implante um pouco mais longo do que você colocaria se você tivesse apenas a região do septo, entre as raízes, perfeito? Então tem sido importante, assim, tem sido uma ótima ferramenta, mas que, como toda novidade,
precisa de uma curva de aprendizado e precisa, obviamente, de mais tempo aí de pesquisa para que isso aí chegue com mais embasamento para nós. Um Mas, abraço, meus amigos aí, Bael, Edmar, doutor Alex, uma turma boa aí de amigos que eu tenho da odontologia. a pessoa está aí. Passado um monte de gente aqui no Rio. Beleza, a pessoa está prestigiando, isso é muito bom. Doutora Mônica Galvão, muito bom, colegas de mestrado sua, show de bola. Maurição, então, com relação à ossodessificação, o que eu pude realmente perceber pela sua fala aí, é que em algumas situações hoje, na área de maxila posterior, que é uma área crítica, que normalmente em algumas situações a gente tem que fazer realmente levantamento de seio, mas a depender de alguns casos, você pode, só com essa fresagem, através da osteodensificação, você otimizar e não fazer, na verdade, esse levantamento de seio, você já faz com a própria osteodensificação. Você já faz com a própria osteodensificação. Com a própria broca da osteodensificação, você já consegue também, porque ela faz uma pressão hidrodinâmica, hídrica, né, na verdade. Então você consegue, com essa própria força hídrica, você consegue muitas vezes já elevar essa membrana. Entendeu? Então, isso é um ponto que tem sido uma novidade, digamos assim, uma novidade na odontologia, né? Então, a osteodensificação, a princípio, ela seria bem indicada quando a gente trabalha com implante imediato, para a gente otimizar um pouco mais essa situação, né? Sim, pode ser utilizado. Pode ser utilizado, sim. Perfeito, beleza. Professor, então, eu como protesista já quero colocar o implante, imediatamente a retirada dos dentes. Isso a gente consegue, de certa forma, até fácil, quando a gente trabalha com reabilitações de pacientes que ficam edêntulos, né, quando nós tiramos todas as unidades no arco e fazemos a instalação dos implantes e fazemos a prótese denominada de prótese protocolo. Isso é mais comum, a gente faz isso tranquilamente, sem problema nenhum. Mas e se tratando de outras situações, como unitário ou até mesmo parcial, nem sempre a gente vai poder colocar o dentinho, o provisório. O ideal seria que nós colocássemos, aí nós teríamos duas situações imediatas. O implante, que seria imediato, e a coroa, que seria imediata, a carga em cima dessa coroa que seria imediata. Mas nem sempre nós vamos conseguir fazer com que a gente coloque essa coroa provisória imediatamente ali naquele implante imediato, que a gente já está esticando a corda demais. Eu já tirei um dente, já coloquei um implante imediato, talvez eu não consiga colocar essa prótese provisória imediatamente, eu não vou dar essa carga imediata. O que é que nós podemos fazer então? Qual seria a indicação para a gente trabalhar em cima do que vai ficar lá do implante e do tecido ao redor desse implante? Bom, a gente sabe que para colocar a carga imediata, a gente precisa ter pelo menos uma estabilidade acima de 35 newtons, não é isso? Então, para que você consiga colocar o dente imediatamente, teoricamente, a depender da região, você tem um mínimo de estabilidade de 35 newtons, tá? Abaixo disso, nós temos outras ferramentas. Uma das ferramentas que nós temos é a possibilidade de fazer um cicatrizador personalizado. Dessa forma, nós conseguimos copiar a anatomia do alvéolo, dando a estabilidade, perfeito? Então a gente consegue dar estabilidade para esse alvéolo e a gente consegue manter essa anatomia e aí, da mesma forma, a gente não coloca carga sobre esse implante. Mas se essa carga for uma carga muito baixa, você não quiser risco, aí nós temos que lançar a mão de submergir o nosso implante, né? Então a gente vai fazer o preenchimento do gap, vai seguir toda a sequência e vai fazer aí a colocação de um tampão mucoso, ou algum tipo de procedimento para poder submergir esse implante. Perfeito? Mas a nossa intenção é sempre, pelo menos, colocar um cicatrizador personalizado, obviamente, ou colocar o provisório, obviamente respeitando os critérios que a gente precisa ter com relação ao contorno crítico e contorno subcrítico desse provisório ou do cicatrizador. Ok? Então, na verdade, hoje o cicatrizador personalizado, ele, de certa forma, seria muito mais interessante do que você fazer um tampão mucoso, por exemplo, se o caso permitisse. Sim. Hoje em dia a gente trabalha muito com cicatrizador personalizado, e aí a gente tem várias formas de fazer esse cicatrizador personalizado, né? Quando a gente não consegue colocar o provisório, o cicatrizador personalizado é a segunda opção, tá? Hoje você tem os componentes em pique, que você pode trabalhar. Geralmente, como é que a gente faz isso? A gente faz o preenchimento do gap, faz toda a sequência como a gente deve fazer. Instalação do implante, vamos aí confeccionar para copiar o perfil de emergência, preencher o gap, coloca a esponja de colágeno na região para proteger e a gente faz o preenchimento copiando a anatomia ou com resina flow
No meu caso, eu uso muito o CAD/CAM. Então, como eu tenho um CAD/CAM na clínica, eu consigo fazer escaneamento transoperatório e aí eu faço um cicatrizador personalizado, já copiando toda a anatomia daquele alvéolo, todo o perfil que chama de perfil crítico, que é todo o contorno desse alvéolo, tá? E já dando já o contorno já subcrítico, já tudo de uma forma digital. Tá? Então, a gente consegue trabalhar desta forma para realizar os cicatrizadores personalizados. Ok? Mas pode ser feito também de forma analógica, recortando no modelo de gesso, fazendo um cicatrizador previamente, ou transoperatório com componente protético com a resina flow, copiando essa anatomia. Então, isso é o que a gente geralmente tem trabalhado. Deixamos a opção de colocar o tampão mucoso ou fechamento, selamento desse alvéolo para as opções de muito pouca estabilidade ou para situações em que realmente a gente vai abortar um implante imediato e vai optar pela uma preservação do alvéolo sem colocar esse implante. Ok? Perfeito. Bem-vindo aí, professor Frederico Peixoto, muito obrigado pela honra. Juliana Veras, Calil, Thelma, todo mundo aqui. Show de bola, sim, gente. Feliz com vocês. Thelminha aí. E quando for, a Thelminha está perguntando aí, Maurício, e quando for necessário fazer um enxerto conjuntivo? Bom, boa pergunta, Thelminha. O enxerto conjuntivo hoje, assim, um dos pontos que a gente falou é com relação ao fenótipo periodontal dessa região, onde vai ser instalado esse implante. Tá? Então, nós consideramos hoje que nós temos basicamente dois tipos que a gente pode abordar. A gente não considera os biotipos intermediários, os fenótipos intermediários. Então, ou o paciente tem um fenótipo espesso, ou o paciente tem um fenótipo fino. O que é intermediário, a gente considera como fino e trata como se fosse fino. Então, o conjuntivo, em todas essas etapas, em todas as questões de implantes imediatos anteriores, eles fazem parte do nosso protocolo. Então, sempre no implante imediato, o conjuntivo está sempre associado. Tá? Porque a gente sabe que essa parede óssea vestibular é uma parede extremamente fina e delgada e que ela vai sofrer o processo de remodelamento, de reabsorção, porque ela é dente dependente. Então, uma vez que você remove o dente, esse osso vai desaparecer, a gente vai perder volume, então a gente precisa compensar de alguma forma. Então, além do preenchimento do gap, hoje em dia o enxerto conjuntivo é indicado em quase todas as situações. Perfeito? Mesmo em implante posterior, implante imediato posterior, professor? Então, algumas pessoas discutem que seria interessante se realizar também um enxerto conjuntivo em região posterior. Alguns consideram que talvez seja um preciosismo por não se tratar de uma área estética. Mas eu te juro que a gente já começa a pensar sobre essa possibilidade de fazer também um conjuntivo para poder compensar um pouco nessas regiões posteriores. Entendeu? Principalmente na região de pré-molares e molares. Então eu já posso entender que na região anterior é mandatório que eu faça por conta desse uso. Exceto nas situações em que nós temos um fenótipo claramente espesso. Aí você pode até abrir mão dele. Mas em todas as outras situações é obrigatório que se faça. Perfeito? Perfeito. Então, eu, como não tenho CAD/CAM no consultório, eu fiz semana passada o implante imediato, o professor até liguei para o senhor me orientou lá com relação à esponjinha, mas eu fiz a utilização do PIC, e eu acho que isso é bem interessante, o que as empresas, inclusive, hoje disponibilizam esse PIC, que é de resina, uma resina, e a gente consegue agregar ela a resina Flow. E eu utilizei a resina Flow no molar na unidade 37, né? O professor Pedro Menezes operou para mim, eu coloquei lá, ele colocou o implante, eu coloquei esse PIC e coloquei a resina Flow, né? E agora a gente vai aguardar isso aí. Então, quando você falou aí que existe essa questão dessas divergências com relação a colocar ou não enxerto conjuntivo em região posterior anterior, eu acredito também que hoje ainda deve ter, de alguma forma, porque eu já ouvi isso em algum momento, alguma discordância na literatura, professor, sobre a questão do implante imediato em si. Parece-me que ainda existe uma corrente que ela não é totalmente a favor da questão do implante imediato. Eu já escutei isso em 2018, no congresso que nós fizemos aqui, pessoas muito boas, muito competentes e que estudam bastante e que têm uma literatura muito forte também. Então eu sinto que, na verdade, existem duas correntes. Isso é verdade? Sim, perfeito. Existem correntes e a gente pode entender isso de diversas formas. Tá? Quando a gente olha a literatura, e a gente sabe que na literatura as revisões sistemáticas estão no nosso topo da nível de importância, né? Então, muitas vezes essas revisões sistemáticas que a gente se baseia, que a gente pega para ler, se você pegar uma revisão sistemática comparando implante imediato
comparando com o implante que é colocado, que chamam de precoce, carga precoce, que não é imediatamente, mas é depois de algumas semanas da implantação, tá? Você vai encontrar muitas vezes que esses implantes imediatos têm um resultado inferior, tá? Mas, como você sabe, é um procedimento que existe, tem uma série de variáveis, e é um procedimento que tem evoluído muito ao longo dos anos. Então, o implante imediato que é feito hoje é diferente do implante imediato que era feito há 10 anos atrás. Então, isso, de certa forma, influencia em toda a leitura desses dados, entendeu? Mas, mesmo assim, existe uma corrente que realmente defende a colocação do implante de forma tardia. Eu sempre que eu vejo resultados comparando implante imediato com implante tardio, eu sempre gosto mais dos implantes imediatos, tá? Embora exista, teoricamente, quando você não tem uma habilidade ou um manejo correto, que existe hoje todo um protocolo para você fazer o implante imediato. Desde o momento da abordagem da infecção, da extração atraumática, posicionamento do implante, preenchimento com conjuntivo. Então, toda essa sequência de tratamento tem que ser respeitada. E aí entra a questão da habilidade do profissional, entendeu? Da habilidade profissional e do conhecimento que ele tem. Então, tem que se respeitar a curva de aprendizado. Então, quando eu ouço muitas vezes essa questão de dizer que o implante imediato deve ser feito somente em condições em que você tem o alvéolo íntegro, biotipo espesso, tá? Condições oclusais adequadas e ausência de infecção. Praticamente você está dizendo que você contraindica a técnica, porque isso praticamente não aparece para a gente, né? Diz respeito a quase nada da nossa estatística de tratamento. Então, o implante imediato hoje, a gente consegue expandir mais a partir do momento que você entende os processos biológicos e você aprende como tratar. Muitas das pessoas que ainda defendiam, que falavam contra o implante imediato, hoje em dia já começam um pouco a mudar a partir das evidências que têm sido produzidas, tá? Mas se realmente você pegar as evidências a longo prazo, considerando 10, 20 anos atrás, realmente você vai ver que os implantes imediatos têm um resultado inferior, porque a técnica evoluiu bastante. Tá? Então é assim que eu consigo te responder essa questão. Tá? Eu achei ótimo. Não, sua colocação foi ótima, porque eu acho que aí também a gente pode fazer até um paralelo com a própria implantodontia. Já existiam implantes agulhados, justapostos, que não davam certo, mas não é que o implante não funcionasse. Não estava sendo feito da maneira correta. Não é que o implante imediato não seja bom, não funcione, que no passado teve alguns resultados negativos, mas é a técnica, como você é o profissional que está fazendo isso, né? Eu já escutei, professor, inclusive, de profissionais muito bons, grandes periodontistas, por isso que eu acho válida essa discussão com um periodontista, porque você também é periodontista, além de plantodontista, e eu fiquei muito feliz quando eu soube que você realmente você defende, você é da corrente do implante imediato, porque eu já escutei de colega periodontista falar que a pressa de colocar o implante é do profissional e não do paciente. Então ela falou assim, a pressa é muito mais sua de colocar implante do que o paciente. O paciente não está se preocupando com isso. Eu discordo. O paciente se preocupa sim, ele quer o dente na boca. E se existe uma forma respaldada pela literatura, onde você pode fazer esse tratamento e dar esse dente ao paciente, por que não usá-la? Eu acho que essa é a minha colocação. Não é isso? Principalmente quando você acredita que essa é a melhor opção de tratamento, né? Além disso, se você acreditar que essa é a melhor opção de tratamento, então eu acredito que quanto menos você se incisar, quanto menos você abrir retalho, quanto menos você precisar fazer procedimentos cirúrgicos, melhor será o seu resultado. Então, hoje em dia, a gente sempre considera, sempre que possível, pelo menos fazer um preenchimento do alvéolo. Tá? Então, não fazer nada, para mim, é a pior das opções. Sempre alguma coisa deve ser feita naquele momento. Tá? Perfeito. Professor, então, assim sendo, você falou uma coisa interessante aí. Uma vez que vai ser implante imediato, ele vai ser feito após a exodontia. Ok. E como é que deve ser essa exodontia, então, no caso? O que é que a gente tem que observar nesse procedimento? Bom, a exodontia hoje deve ser feita já há algum tempo com relação à implantodontia, né, de forma a preservar ao máximo o tecido ósseo e o tecido mole, principalmente. Você não pode machucar o tecido mole. Então, utilização dos periótomos, dos extratores tipo Benex, ou as alavancas delicadas de extração, ou até mesmo o fórceps, quando você tem um componente coronário que é possível com movimentos delicados, então a utilização do fórceps também pode ser feita com delicadeza sempre, tá? Então a extração deve ser feita sempre de forma muito delicada, porque a gente já sabe por diversos trabalhos que os resultados são sempre melhores
quando você leva um menor trauma aos tecidos. Então, a preservação dos tecidos é uma das condições que a gente deve prestar atenção no momento da remoção desse dente. Eu posso falar o termo uma extração ou uma isodontia atraumática? Você pode até falar como traumática, eu preferia falar menos traumática, né? Assim, é um procedimento menos, o menos traumático que você puder fazer. Então, ok, porque trauma vai ter, não vai ter jeito, de qualquer forma, eu entendo. E de qualquer forma, como você falou bem aí, tratando-se especificamente assim, de unitário, por exemplo, não teria, no caso, incisão nenhuma, então. A gente não faz incisão nenhuma. A gente faz a retirada do dente, da raiz, e a gente não faz nenhuma incisão. Exatamente. Você não faz geralmente nenhuma incisão. Você vai fazer somente a remoção do dente pelo próprio alvéolo de forma delicada. Existe até agora uma técnica, que chama técnica Soft Shield, tá? Em que você tem se preconizado você fazer uma remoção parcial da raiz do dente. Então você remove parcialmente um componente da raiz, deixando um fragmento da parede vestibular em contato, obviamente quando você tem a parede óssea vestibular preservada, porque teoricamente aquela presença daquele fragmento dos ligamentos periodontais aderido àquela parede óssea vestibular, teoricamente você está preservando aquela parede óssea vestibular. Então existe essa técnica chamada Soft Shield, que tem alguns adeptos. Eu particularmente prefiro remover o dente todo e fazer o preenchimento do meu gap. Eu acho que eu durmo mais tranquilo. Mas tem sido uma técnica que tem ganhado bastante adeptos, e também na área de posterior também. A técnica de Soft Shield também em regiões posteriores. Tá? Beleza. Professor, eu sei que, de qualquer forma, a anatomia é algo bem variável e a gente tem situações diversas, inclusive na própria boca de um paciente você tem áreas anatômicas diferentes, condições anatômicas diferentes. Mas uma vez que eu estou tratando de implante imediato na região posterior, eu visualizo na minha cabeça, principalmente molar, e eu visualizo molar inferior e molar superior, que nós temos condições anatômicas diferenciadas. Com relação ao molar inferior, você me falou no septo. Então, exatamente, esse é o lugar onde nós vamos colocar o implante, no septo do molar inferior, estou falando do molar inferior. Geralmente no septo, quando o septo se faz presente, tá? Então, geralmente existe um processo até, porque às vezes é difícil, né? O septo do molar inferior, às vezes é estreitinho, é fino, e é chato às vezes de trabalhar. Então, se o septo for muito estreito, muitas vezes você tem que lançar a mão de implantes mais largos, para você fazer uma compensação pegando as paredes laterais. A parede vestibular e a parede lingual. Tá? Então, é possível também que você faça a ancoragem desse implante utilizando essa ancoragem na parede vestibular e na parede lingual. Tá? Mas existe a possibilidade de você fazer a instalação do implante ainda com as raízes em posição, o que, de certa forma, facilita durante o momento da perfuração. Então, você faz o que a gente chama de coronectomia. Você vai remover o componente coronário, obviamente fazer a limpeza da cavidade, e vai fazer a instalação na região do septo, com o dente ainda em posição. Então, você faz toda a parte de perfuração, remove as raízes e depois você instala o implante. Lembrando sempre que deve se prestar atenção ao nervo alveolar inferior. Né? A região posterior, muitas vezes, está limitada pelo posicionamento do nervo alveolar inferior. No molar superior, como é que essa abordagem se dá? Ela é um pouco mais complicadinha nesse caso específico, por conta do septo diferente, são 3 raízes. Não, assim, depende muito da anatomia das raízes, né? De como essas raízes estão. Mas, geralmente, essa raiz, quando é um dente que o primeiro molar, por exemplo, você vai ter uma abordagem, esse implante vai ficar ancorado numa região mais mesial, um pouco mais paramesial, que é onde você tem uma maior espessura desse septo. A distância, geralmente, isso não é uma condição como sempre, né, que vai se encontrar em todas as situações, mas geralmente a raiz mesial tem uma distância um pouco maior da raiz palatina, então você consegue, nessa região, fazer uma melhor ancoragem. Tá? Então é a região que a gente busca mais, fazer essa ancoragem desse implante nessa região mesial, entre a raiz mesial e a raiz palatina. Perfeito. Okay? Beleza. Professor, só puxando aqui um assunto, eu vou polemizar aqui um pouquinho, porque o senhor falou com relação à infecção, né? E essa é uma questão interessante, porque normalmente quando você extrai um dente, é porque esse dente, de alguma forma, está com algum problema. E normalmente um dos problemas é o processo infeccioso. E eu vou lhe confessar aqui, a gente está entre amigos aqui, quase ninguém está vendo, né? Eu já fiz um implante imediato, nós já fizemos lá no consultório. O paciente tinha uma lesão que me parecia uma lesão cística, porque ela estava bem delimitada e tinha realmente uma membrana ao redor dela. E a gente retirou toda essa lesão e fizemos toda, o doutor Pedro, no caso específico, fez toda a curetagem, tudo direitinho, e depois ele instalou o implante.
Rapaz, está até lá hoje, até hoje esse implante está lá. Claro. Então, mesmo assim, com a área que estava aparentemente infectada, o paciente estava sob medicação, antibiótico e tudo mais. Mas ele tinha uma área praticamente infectada, né? E a gente trabalhou mesmo assim com esse implante e nós tivemos realmente um bom resultado. E foi bem interessante isso. Então, eu acho, professor, que hoje a questão do implante imediato não tem mais por que não fazer. Eu posso afirmar isso, quer dizer, considerando todas as suas variáveis, os fatores extrínsecos e intrínsecos que você colocou aí, que eu achei muito bem colocado. Eu, como protesista, vou repetir. Eu quero o implante lá para botar logo minha coroa. A pressão toda é do protesista, né? Sempre. Mas eu entendo das questões biológicas que a gente tem que seguir. Mas, diante disso tudo que a gente está discutindo, eu acho que é válido, é possível e é viável falar que não tem mais porque hoje a gente não fazer o implante imediato. Sob determinadas condições, ele está muito bem indicado. Certo? Sim, perfeito. Eu acho que existem duas situações que precisam ser vistas com ressalvas, tá? Uma das situações, que é o que eu já falei antes, é a disponibilidade de tecido ósseo, tá? Então, se você tem uma lesão bastante extensa, em que você não tem condição de fazer uma boa ancoragem do seu implante, essa é uma contraindicação. Se você não tem osso, você não pode colocar o implante, obviamente, tá? Então, essa é uma situação. Em outra situação que deve ser vista com certo cuidado é com relação às recessões, né, marginais. Então, recessões muito grandes, recessões acima de 4 milímetros, difíceis às vezes de tratar. Então, essa situação também deve ser considerada como uma situação crítica, talvez, ou bastante difícil de ser tratada. Então, essas situações devem ser vistas com mais ressalva com relação ao implante imediato. As outras situações, com relação a biotipo gengival, processo de infecção ativo, até o tipo de implante que você vai usar, preenchimento do gap, são condições que a gente consegue abordar e consegue resolver, entendeu? Mas, com relação a essas questões que eu falei agora, esses dois pontos, recessão marginal e osso residual suficiente, então esses são os dois pontos críticos que a gente tem na instalação do implante imediato, ok? Perfeito. Então, deixa eu tocar sobre outro assunto assim prático na cabeça do protesista aqui. Bateria anterior, eu acho que a gente não precisa mais discutir com relação a implante imediato e carga imediata e provisório. Isso me parece já ser, de certa forma, uma rotina e a literatura tem respaldado isso muito bem. Então, na região anterior, o implante imediato, e a gente consegue já pensar, desde que haja a estabilidade primária e o travamento desse implante, na colocação de uma coroa provisória. Show de bola. Na região posterior, então, seria mais prudente eu trabalhar com implante imediato, tudo bem, vou trabalhar com esse implante imediato, mas seria mais prudente eu, de certa forma, ver a provisionalização com uma coroa, na verdade, com risco a mais, e, de certa forma, não usar essa prerrogativa? Bom, a minha forma de pensar, talvez um pouco mais conservadora, eu sei que tem muita gente que faz o implante imediato e coloca já a coroa imediata, mas por se tratar de uma região que está sujeita a uma carga mastigatória maior, tá? Então, eu realmente, na minha prática diária, eu não faço a carga imediata, geralmente a provisionalização imediata em dentes posteriores. Eu prefiro trabalhar com cicatrizador personalizado, tá? Então, a gente coloca o implante imediato sempre que possível, tá? E faz a instalação do cicatrizador personalizado. Então, é assim que a gente tem trabalhado, tá? A colocação do dente, para mim, é um fator de risco a mais e, geralmente, em uma região que não é uma região primária de estética, talvez não fique... não seja, de certa forma, fundamental para nós, entendeu? Para o paciente, na verdade. Entendeu? Então, aí eu acho que a gente não precisa abusar tanto também. A gente pode fazer um milagre de cada vez, e aí a gente bota o implante e coloca o cicatrizador personalizado. Daqui a 3 meses, 4 meses, você pode estar colocando já o seu provisório e o paciente está livre de um problema maior. Perfeito? Perfeito. Então, acho que a gente fica tranquilo, implante imediato, sim, tanto em região anterior como em região posterior. E na região anterior, havendo uma estabilidade primária, a gente já coloca a coroa. Até mesmo porque na região anterior eu preciso realmente dessa coroa para uma manutenção da arquitetura gengival, do contorno gengival. Isso é muito importante.
Não tem coisa melhor do que um provisório para você fazer isso aí, e um provisório bem adaptado, bem condicionado, né? Na região posterior, então, a gente ficaria, na verdade, com um pouco mais de cautela, um pouco mais de cuidado, e a gente evita, então, essa coroa provisória na região posterior. Isso, um amigo meu me ligou, coincidentemente, hoje, para perguntar exatamente sobre isso, o que ele iria fazer nos implantes imediatos, e aí ele perguntou sobre a provisionalização. Falei, cara, essa pressa aí agora é mais sua, profissional, do que do paciente. Porque uma região posterior, ele já está sem dente já há um certo tempo, não há necessidade de a gente correr esse risco. Então, não vamos colocar esse provisório. Deixa apenas o implante imediato. Então, a gente já pode fechar isso aí como uma certa protocolo de trabalho, eu acho que a gente fica mais tranquilo, né? Para trabalhar dessa forma. Eu acho que sempre que a gente coloca o implante imediato, sempre que a gente tem a condição de trabalhar com implante imediato, observando, obviamente, todos os cuidados, a gente está diminuindo um procedimento cirúrgico para o paciente, porque a gente não vai precisar fazer uma reentrada, e você já melhora a condição do tecido mole. Existe um outro fator que a gente deve considerar também, que a gente não falou, é o custo, né? Então, porque também é um procedimento que, fatalmente, se você remove um dente e você faz um tipo de preservação, fatalmente o implante imediato ele vai levar um custo mais elevado, tá? Porque você vai ter biomaterial, dependendo da técnica que você utilize, obviamente, tá? Então, também é um ponto que deve ser considerado, porque muitas vezes você pode optar por não fazer implante imediato, talvez por uma questão de custo para o seu paciente, tá? Então, isso é uma coisa que a gente deve ser vista também, tá? Também é importante, né? Também sim, o custo é importante, mas uma coisa que é colocada para o paciente como uma vantagem em uma celeridade de tratamento, talvez esse custo fica muito bem diluído para esse paciente. Acredito. Com certeza vale a pena. Né? Perfeito. Professor Maurício, estou gostando muito da nossa conversa, estou muito feliz aí com a nossa parceria, quero deixar claro aqui, registrar para todo mundo essa nossa parceria junto do curso. Realmente você tem feito assim uma revolução dentro do curso, e não só dentro do curso, dentro da ABO também, como diretor. Quero esclarecer para todo mundo que nós dois somos diretores também da ABO, além de coordenadores da especialização de implante, nós somos também diretores da ABO, né? E temos um prazer enorme de fazermos parte desse time. Nós temos uma equipe uma equipe maravilhosa que trabalha com a gente, tanto de protesistas como de implantodontistas, todos num esforço comum de uma excelência na docência da implantodontia. Falo isso com muito orgulho, porque nós estamos na ABO, e a ABO é nossa casa, como o Maurício bem falou, e é quem tem nos dado respaldo para que a gente trabalhe em cima dessa nossa pós-graduação. E, Maurício, eu sou muito feliz de trabalhar com você lá, porque você é um cara que agrega sempre, você chega junto sempre, e você agrega em todos os sentidos, pessoal, técnico, enfim, de literatura, de tudo. E isso é muito bom. Eu gosto muito de trocar essas ideias com você sempre, porque a gente está ganhando sempre. Eu fico muito feliz com isso tudo. Certo? Ok. Eu que agradeço as palavras aí. Mas realmente o que você fala, que você pontuou é importantíssimo. A gente tem lá na BO uma equipe show, né? Muitos dos que estão lá são nossos... Agora são meus colegas, foram meus professores, pessoas que foram meus mestres também, pessoas que me ajudaram a me guiar, Barreto, Castellucci, você, Pedrão Menezes, entendeu? E outros que chegaram agora mais recentemente são amigos, Ordem, Almiro, Bruno, Lorena, uma equipe realmente bastante, Jace, o pessoal da prótese, Thelminha, Virgínia, então é uma equipe bastante grande, não sei se eu esqueci alguém, mas tem muita gente. É uma equipe bastante grande, bastante competente. Então, é um prazer grande fazer parte dessa equipe. Viu? Dizer um abraço para todos eles. Viu? Show de bola. E só lembrando que nós estamos finalizando essa turma, infelizmente por conta de toda essa pandemia, do isolamento social, a gente não conseguiu fechar esse ciclo da nossa turma, mas nós estamos finalizando e estaremos em breve iniciando uma nova turma. E a gente tem muito orgulho, muito prazer e muita satisfação de trabalhar em cima dessa pós-graduação. Maurício, eu percebo isso de você, cara. Eu vejo que você gosta de fazer parte da especialização de implante. Isso me deixa muito tranquilo, porque eu fico, na verdade, ciente de que o objetivo, que é a excelência em cima da implantodontia lá na ABO, a gente vai conseguir, porque estamos lá fazendo, acima de tudo, o que gostamos de fazer. E isso é muito legal, tá? Bom, eu acho que
E a gente, se você quer falar mais alguma coisa, fique à vontade. Não, só mandar um abraço para todo mundo que está aí, meus amigos aí, Valadão, Adalto está aí também, lá, que foi lá, teve com a gente lá um tempo lá na BO, também foi nosso aluno, Grande parceiro, Adalto. amigo também. Um monte de gente que já passou aí, esqueci de cumprimentar todo mundo. Obrigado por todo mundo aí ter parado para ouvir um pouco a gente, viu? Pode deixar um Pronto. abraço para todos vocês. Eu também Joia. gostaria de agradecer a todos que estão aí, tá? Fico feliz demais com a presença de todos e estamos aí na ABO e estamos sempre juntos. Isso é muito importante, tá? A diretoria, meu agradecimento total. A presidente, nossa querida presidente Angélica, que tem trabalhado tanto, vou repetir isso mais uma vez, nesse momento difícil de pandemia, ela está deixando nossa instituição preparada para o retorno, ela não mede esforços nesse sentido, ela tem preparado muito bem a ABO para o retorno após essa pandemia, todas as medidas estão sendo tomadas, vale ressaltar, eu estou ficando muito tranquilo com relação a isso, tá? Doutor Sandro, muito obrigado pela presença, doutor Sandro Bittencourt está aí. Enfim, Maurição, seu colega, pois então, Calile, minha filha está aí, obrigadão pela presença, sempre presente, prestigiando. Eu vou encerrar por aqui então a nossa conversa, Maurício, foi um prazer enorme conversar com você, meu querido, você é o cara que domina mesmo, e eu fico muito feliz de ter tido esse momento com você e agradeço a presença de todos. Obrigado, meu amigo. A gente tinha muita coisa, o assunto é um assunto extenso, dá para a gente bater o papo aqui várias horas aqui conversando sobre isso. Mas eu acho que deu para a gente pontuar algumas coisas que foram importantes aí, eu acho que está bem colocado. E a gente guarda o resto para outras aulas futuras, né? Perfeito. Mas um abraço para todo mundo aí, abraço para você, muito obrigado. Valeu, um abraço, Francisco, meu querido, um abraço grande, tudo de bom, meu filho. Um abraço, boa noite, gente. Um abraço, Paulo. Tchau, tchau. Tchau, Maurício.